E hoje eu tava aqui pensando, né, o que eu ia trazer pra live, o que eu ia falar. E aí, a gente tá bem em semana de aniversário, né? Aniversário do Metamorfose, da comunidade que eu venho criando, assim. E da nossa comunidade, né? Da nossa comunidade de cocriação. E eu fiz nessa data, né? Fiz em setembro, porque há exatos 3 anos atrás foi o meu renascimento, né? Há 3 anos atrás teve um dia que eu passei literalmente por um portal, né? E eu comecei a ver a vida de uma outra maneira, eu comecei a ver as coisas de uma outra forma, assim. E eu acredito muito que há renascimento, eu acredito muito que a gente pode sim ser uma pessoa diferente ainda em vida, né? Que a gente pode sim mudar nossos padrões, as nossas atitudes, que a gente pode sim viver novas coisas, que a gente pode sim, né, ser uma pessoa mais calma, mais íntegra, mais paciente, que a gente pode sim achar alguma coisa para trabalhar que faça sentido para o nosso coração. A gente pode sim viver coisas incríveis, desde que a gente realmente aceite renascer, né? Desde que a gente realmente mude, porque enquanto a gente estiver repetindo os padrões, enquanto a gente estiver repetindo as coisas que a gente vem fazendo até então, as atitudes e sendo rígido e não querendo mudar e achar que você é só essa pessoa e vai morrer para sempre essa pessoa, vai ser difícil viver o milagre, né? Vai ser difícil viver as coisas que Deus tem para você, assim. Então, eu queria trazer muito esse assunto do renascimento, porque toca meu coração toda vez que eu paro para pensar, né, na pessoa que eu era há 4 anos atrás. E eu tenho certeza que você também pode dizer isso de você, assim, sabe? Tipo, do que você era, ou do que você é e do que você quer se tornar. Ou da esperança que toca no fundo do teu coração, no sentido de será que tem uma vida melhor para mim? Será que eu posso fazer outro tipo de coisa na minha vida? Será que eu posso viver de uma outra maneira? Será que eu posso viver em paz? Será que eu posso conquistar os meus sonhos? Será que eu posso mudar de padrão social, de classe social? Será que eu posso fazer tudo isso? Aí, quando eu comecei a me questionar sobre tudo isso há alguns anos atrás, eu olhava assim, eu olhava em volta ah, da vida, assim, sabe? Eu observava a realidade. Eu comecei a observar a realidade e perceber o quanto eu era limitada, assim, sabe? O quanto eu tinha que aprender, o quanto existiam outras possibilidades, né? O quanto a vida era abundante no sentido de eu poder escolher o que eu queria. E aí eu comecei a olhar pra dentro e me questionar, tá, mas por que eu não vivo outras realidades, né? Por que eu não consigo acessar isso que todo mundo acessa? Eu acho que até hoje, inclusive, né? Talvez às vezes a gente fica se comparando, né, com o sucesso do outro, com as pessoas que estão bombando e você tá lá se esforçando, fazendo, tentando, né, dia após dia e não consegue, não dá certo, né? Por que a gente olha para as outras realidades e não se questiona, né? Por que eu não posso viver aquilo também? E vai chegar um momento que você vai se questionar tanto, que você vai se perguntar tanto, que aí você vai começar a procurar caminhos, né? Você vai começar a procurar você vai começar a procurar, na verdade, uma forma de fazer aquilo acontecer. E eu acabei de ver um post antes de acordar ali que falava assim, quando o discípulo tá pronto, o mestre aparece. E é isso, né? E quando o discípulo tá muito pronto, o mestre desaparece. Tava bem assim no post, achei engraçado, porque é bem isso, né? Quando você deseja do fundo do teu coração, quando você quer realmente, quando você quer fazer o negócio acontecer, quando você sente assim, sabe, no fundo da tua alma, que você quer mudar, que você quer melhorar, que você quer ganhar mais, que você quer mudar a tua carreira, que você quer, sei lá, você quer arrumar um rumo pra tua vida novo, assim. Quando você sente isso no fundo do teu coração e você pede, né, com fé, você pede pra Deus ou pra fé que você tem, pra aquilo que você acredita ou pra você mesmo, cara, as coisas acontecem. Você vai vivenciar os momentos na tua vida. Você vai vivenciar algum momento que vai fazer o jogo virar. Você vai vivenciar
uma coisa muito emblemática, assim, que vai fazer o jogo virar. Que vai fazer você realmente dar o passo, que vai fazer você se transformar, que vai fazer você olhar a vida de uma forma diferente. Para muitas pessoas, esse renascimento, ele vem por uma situação ruim, assim, sabe? Esse renascimento, ele vem através de um acidente, através da perca de alguém, né, que você ama e ainda você não entende sobre a morte. Às vezes vem através de uma doença, né, que você tenha que ficar de cama, ou às vezes perde uma parte do corpo. Às vezes vem por situações ruins, assim. Eu vejo que muita gente renasce por situações ruins. Aí a pessoa é obrigada a mudar a mudar de vida. A pessoa é obrigada a mudar de padrão. A pessoa é obrigado. Às vezes só muda de lifestyle ali, né? Só começa a fazer uma atividade física porque o médico pediu, porque você tá com colesterol alto, porque você tá, né, com diabetes, você tá com inúmeros problemas, aí você decide mudar, né? Aí você é obrigado a mudar. Muita gente muda quando é obrigado a mudar, né? E na real a gente tem uma outra possibilidade de escolher mudar por própria percepção, assim, né? Por própria vontade, por desejo próprio, né? E foi o que aconteceu comigo, assim, mas na verdade não foi tão próprio. No início, né, antes desse dia do renascimento, teve um dia muito emblemático, assim, que eu vou até fazer um post essa semana, que eu fui tentar fazer agachamento, assim, tipo, 10 agachamentos, tipo, normais, tipo, 10 agachamentos, e eu não consegui fazer esses agachamentos, assim, tipo, eu passei muito mal, eu não consegui descer até embaixo, meu corpo não respondia àquela atividade, assim, isso foi há 3 anos e meio atrás, no início de 2021, se não me engano, 21. Eu não conseguia fazer, imagina, 10 agachamentos, uma pessoa de 26 anos, isso não é normal. Isso é bem longe do normal. E imagino quantas pessoas que vivem assim, né? Que não conseguem correr 1 quilômetro, que não tem condicionamento físico, que não consegue agachar, que não consegue levantar. Isso com 30, 40, até 50 anos, né? Somos novos ainda, mesmo com 50 anos, aí tem muita coisa pela frente. E a galera acha que a vida já acabou. Mas naquele dia que eu tentei fazer o agachamento e não consegui, eu senti que alguma coisa tinha que mudar, assim, alguma coisa tinha que acontecer, que não era possível eu estar vivendo aquilo, assim, eu chorei muito, porque eu só bebia, só ia pra festa, só me alimentava muito mal, muito, 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 muito mal. E aí, quando eu entendi que eu precisava mudar, foi ali, foi naquele momento. Não, eu não tive que ir no médico, eu não tive uma doença tão grave assim, né? Eu não tive que esperar isso acontecer, mas eu tive percepção sobre mim mesma, eu tive consciência sobre o meu próprio corpo pela primeira vez, acho que na história, na verdade, na vida. Né? E a pergunta é para você aqui hoje, será que você não tá vivendo uma situação onde você tenha que voluntariamente mudar? Que você tenha que voluntariamente tomar uma decisão para fazer o negócio ser diferente? Às vezes, talvez você já se exercita, tal, mas tem a relação, tem as finanças, tem os relacionamentos que você vive, né? Tem a tua questão profissional. E vai chegar um momento que você vai ter que decidir mudar. Que você vai ter que decidir fazer coisas diferentes. Que você vai ter que decidir viver o renascimento. E talvez não precisa esperar ficar tão crítico, né? Não precisa esperar ficar tão ruim. Não precisa esperar ficar sem zero, né? Sem zero de dinheiro. Não precisa você odiar o trabalho. Não precisa você chegar num ponto de você não ver mais saída. A gente pode buscar por esse renascimento um pouco antes, né? A gente pode buscar à medida que a gente olha ao em volta e não, e não vê sentido naquilo. Né? E não vê que aquilo tá ressoando mais com o nosso coração. Mas eu sinto muito, né, que as pessoas elas têm uma tendência a buscar essas mudanças só quando a bunda, né, quando a água bate na bunda, assim, né, quando o calo aperta. Senão a tendência é você continuar vivendo os mesmos padrões aí pro resto da vida. E aí tá, né, quando eu comecei a enxergar que a vida era dessa forma, deixa eu colocar o a legenda aqui.
E aí, quando eu comecei a enxergar a vida dessa forma e buscar, né, por mudanças, eu comecei a estudar autoconhecimento, comecei a fazer exercícios, mesmo que ainda era bem desregular, faltava mais do que ia, mas eu tava ali, né, eu tava ensinando pra minha mente que eu queria coisa diferente, eu tava me conectando comigo, eu tava buscando, mesmo que, claro, no início é muito difícil, né, você se manter constante. No início é muito difícil você continuar fazendo sem parar. No início é muito difícil você fortalecer um hábito, né? O padrão que você vivia até então, ele vai a todo momento te puxar para baixo, né? Ele vai fazer você querer continuar fazendo o que você estava fazendo até então. Então, essas mudanças, elas exigem muita força de vontade. E o importante é você continuar. No início, o importante é você continuar fazendo. Errou num dia, no outro dia você faz de novo. E aí, daí você tenta de novo, até que uma hora vira hábito, assim. Mas aí, quando eu comecei essa mudança, quando eu comecei a buscar por isso, chegou um dia que foi o dia que mudou toda a minha vida, assim, né? Lembrando que eu vinha de um padrão de muita festa, bebida, entorpecente, saída. Gente, eu não conseguia ficar sozinha, assim, sabe? Eu nunca consegui ficar um final de semana inteiro em casa. Eu nunca consegui ficar um final de semana inteiro, tipo, cozinhar com a minha mãe em casa. Isso nunca tinha acontecido. Domingo ainda, final de semana, jamais. Isso nunca fez parte da minha vida, né? Eu sempre bebi muito, eu saí muito, eu fugia muito da minha realidade, eu buscava o sentido da vida em coisas externas, eu nunca parei para ficar dentro de mim, eu nunca parei para entender o que era a vida, o que era eu, o que eu estava fazendo na Terra, o que era trabalho, o que era dinheiro, né? Por que a gente trabalha, por que a gente paga a conta, por que dessas coisas? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, e acredito que a grande maioria não para refletir sobre isso, né? É muito normal que a gente só faça as coisas, né, e viva no automático, porque somos ensinados assim, né? A gente vive dentro de um sistema que tem muitos estímulos externos, tem muitas preocupações para que você não pense no que realmente importa, para que você não pense na libertação, né? Para que você não pense naquilo que vai te levar num lugar mais grandioso. Porque o segredo da vida, eu sinto muito que depois que eu tive meu renascimento, assim, foi... o segredo da vida para mim na verdade, entender que nós estamos aqui fazendo parte de um jogo, né? De um jogo onde se livrar desses estímulos externos é a parte mais difícil desse jogo, né? Se livrar da vontade de comprar porque passa uma propaganda, daí você quer, ou às vezes agora você tá no celular rodando ali, daí alguém tá num lugar, você quer pra esse lugar. Aí alguém mostrou uma comida, você quer comer essa comida. Daí alguém mostrou que você tem que fazer isso, daí você quer fazer isso. As pessoas estão mostrando coisas pra gente o tempo inteiro. E a gente, assim que nasce, né, cai dentro desse jogo, né, do jogo que é a vida, a gente cai aqui e começa a ser ensinado, a ser ensinado a olhar pra fora, né? E a casa, e o carro, e os pais, e os amiguinhos, e o colégio, e a família, e tudo mais, né? Então, a gente começa a ser ensinado a só olhar pra fora, o tempo inteiro, só olhar pra fora. E a gente nunca entende por que disso tudo, né? Por que a gente veio, por que a gente encarnou, por que a gente tá fazendo o que tá fazendo. E quando eu comecei a me questionar sobre tudo isso, que foi logo, né, que eu comecei a buscar pela atividade física e tudo mais, eu comecei a ver o quanto minha vida tava emperrada ali, veio esse dia, né? Veio esse dia, através de uma cerimônia de ayahuasca, veio esse dia que mudou a minha vida, assim. Eu lembro que naquele dia eu ia numa festa, né, como sempre, todo final de semana, eu ia numa festa e eu senti no meu coração de não ir nessa festa, de ir nessa cerimônia de ayahuasca, assim, porque eu tava na semana, assim, né, durante aquela semana, um amigo meu veio falar, nossa, queria tomar... Tava sentindo aqui, queria tomar ayahuasca. Você conhece alguém, né? Não sei se vocês conhecem, né? Sabem o que é ayahuasca, mas é uma medicina enteógena, assim, né? É uma medicina consagrada pelos índios e tal, e guarda o segredo da vida, assim, né? Pra algumas pessoas. E te leva pra dentro de uma maneira que não tem como, talvez, em sua consciência ir sem o auxílio dessa medicina. Mas aí esse meu amigo perguntou, você conhece alguém e tal? Daí eu falei, olha, eu conheço uma pessoa, vou perguntar pra ela. Daí eu perguntei pra ela, né?
E aí, quando que vai ter ayahuasca, tal? Quando que você vai vir pra Boston, trazer a medicina pra gente, tal? E daí ela falou, vou estar aí sábado. Isso era quarta. E ela falou, vou estar aí sábado. Daí eu falei, nossa, então tá, então eu vou sábado. E aí eu deixei de ir pra festa, cancelei a festa e mal eu sabia que eu nunca mais iria numa festa. Nunca mais iria numa festa daquele jeito, assim, sabe? Nunca mais beberia da forma que eu bebia, nunca mais usaria nada da forma que eu usava. E quando eu cheguei naquela experiência, que eu chamo de renascimento, que foi dia 12 de setembro de 2021, fazem 4 anos, né? 22, 23, 24. 2022, 23, não, 2021. Em 2021 e eu passei por aquela experiência, né? Passei por um portal, assim, eu digo que foi a coisa mais incrível da minha vida. Onde eu realmente entendi o que eu estava fazendo no mundo, eu entendi quem era eu entendi coisas que é difícil de explicar em um vídeo, é difícil de explicar com palavras, assim, porque só quem experiencia, só quem já teve um encontro com Deus, consigo mesmo, só quem já teve uma experiência de quase morte, só quem já passou por um desafio muito, 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 muito grande, assim, e se questionou sobre o desafio em vez de julgar o desafio, que consegue entender o que eu tô falando. Ali eu vi que a gente não leva nada desse mundo, que não é só para trabalhar por causa de dinheiro, né? Se eu gasto a minha energia em troca de dinheiro, mas eu vivo infeliz, eu vivo totalmente desconecta com os meus valores, eu vivo totalmente desconecta com quem eu sou, com o meu propósito de vida, né? Com algo que vai transbordar na vida das pessoas, que vai fazer diferença no mundo, cara, não adianta nada, eu vou me sentir a pessoa mais infeliz do mundo pro resto da vida. E eu não entendia antes por que eu tinha tanto sentimento de infelicidade. Eu não entendia por que eu não entendia por que eu fugia tanto da minha realidade, né, através da bebida e dos entorpecentes, porque eu não sabia o que era a realidade. Eu não sabia o que eu estava fazendo aqui, eu não sabia o significado disso tudo. E naquela experiência, onde eu comecei a enxergar a vida, tipo, era como se eu tivesse enxergado a vida numa outra perspectiva, assim, com outras lentes, sabe? Como você sai da tua vida, assim, e, tipo, meio que você olha num tabuleiro. E é isso que a gente tem que fazer diariamente, assim. Se a gente vive jogando o tabuleiro, né, jogando o jogo do tabuleiro e só vendo o tabuleiro, você vai ficar limitado. É importante que a gente tem uma frase, né, que fala: você só consegue enxergar a ilha quando você sai da ilha. Quando você tá na ilha, você não percebe que é uma ilha, né? Você tá ali vivendo, né, como se fosse uma cidade, mas é uma ilha. E você só consegue ver isso quando você sai dessa ilha. E a gente tem que começar a fazer isso com a nossa própria vida. E eu vi, nesse dia do renascimento, né, nesse dia dessa experiência em específico, eu saí da vida, não só da minha vida, do meu dia a dia, do meu cotidiano, né, do meu trabalho, do que eu fazia, das minhas ações, das minhas festas ali no momento. Não, eu saí de mim, tipo, eu saí do Brasil, saí dos Estados Unidos, saí da Terra. Eu vi, tipo, tudo numa perspectiva muito maior. Eu vi a vida numa perspectiva muito maior. O planeta Terra, o universo. Eu comecei a entender que a gente está aqui há muito tempo, há muitos anos, que a existência, essa existência aqui, né, a gente nesse corpo, você nesse corpo aí, é muito pequeno. É um cisco perto, é uma ilha, dentre as diversas ilhas que existem na face da Terra. Então, quando eu comecei a entender isso, tipo, tudo fez sentido. Tudo fez sentido, assim, tipo, eu não senti mais a necessidade em nenhum momento de fugir da minha própria realidade. Eu não queria mais fugir do que eu vivia, eu queria encarar o que eu vivia, eu queria entender os meus traumas, eu queria entender por que eu vivia assim até então, né? A minha criação, a forma que eu fui ensinada, eu queria entender as crenças religiosas, eu queria entender os padrões religiosos, culturais, sociais. Eu comecei a entender, sabe, por que tudo é tudo assim? Por que as coisas são desse jeito? Por que fazem eu comprar coisas que eu nem queria comprar? E aí depois fica jogado na gaveta e eu nem uso. Por que eu como dessa maneira? Por que eu bebo dessa maneira? Por que de tantas coisas? E aí quando você consegue... Hi, Uni! Ah, a minha irmãzinha lá de Bali. Ela também teve um despertar lindo.
E aí eu comecei a entender por que de tantas coisas, sabe? O porquê de absolutamente tudo. E aí que eu entendi, muita identificação parece minha vida. Eu acho que é isso, na verdade, né? Eu acho que todos nós, todos nós temos esse em comum de chegar a um ponto de a gente começar a se questionar. De chegar a um ponto de a gente começar a olhar ao redor e, porra, por que eu tô fazendo isso daqui? Sabe, por que eu trabalho nesse trabalho? Por que eu vivo essa vida? Por que eu ganho esse valor? Por que eu tenho esse tipo de relacionamento? Por que eu tenho esse corpo? Por que eu tenho... Por quê de tudo? E quando você começa a fazer esse questionamento, aí obviamente que vai começar a vir a resposta. Só que, gente, esse questionamento é um questionamento que demanda muita atenção. Demanda muita vontade você se questionar e ouvir a resposta e buscar pela resposta. Não é do nada, por que eu trabalho aqui, por que eu ganho isso, e daí, tipo, voltar pro original, né? Voltar pro padrão. Não, é você viver ali em cima, se questionando. Eu me questiono até hoje, tudo. Não deu errado? Por que não deu errado? O que eu tenho que aprender aqui? O que tá faltando eu descobrir? Qual é o conhecimento que eu não tenho ainda? O que eu preciso aprender, né, na questão espiritual? Por quê? Por que tudo isso, assim, sabe? Como é que você é tão jovem e tão sábio? Eu tenho 51 anos e não consigo destravar minha vida. Eu tô aqui pra isso, Genilda. Fica aqui que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. E é esse o ponto, gente. Essa pergunta é muito boa, porque sabe o que eu vi nesse dia do Ayahuasca? Nesse dia dessa experiência? Que a idade é só um número, assim, né? Um número que a gente também recebe por conta desse sistema, né? A gente também recebe esse número por conta das programações que a gente tá aqui, né? Que a gente recebe aqui. Então, esse número, ele vai passando, né? Ano após ano, num ano que é feito pelo calendário capitalista e tudo mais, religioso e tal. E aí esse número vai passando, esse número vai crescendo, mas quando a gente começa a ver a vida numa perspectiva muito maior, quando a gente começa a enxergar de um outro prisma, quando a gente sai da ilha, esse número ele não existe mais. Essa idade aí não existe mais. Porque tudo está acontecendo há milhares de anos. Então, a minha experiência de vida, ela não vem só dessa vida, né? Eu não tenho só 29 anos de experiência de vida. Eu tenho milhares de anos de experiência. E esse é o ponto. Pra gente acessar essas experiências que estão no nosso subconsciente, né? Que, na verdade, daí, esse é o ponto. Essas experiências que você estava vivendo até então, que você viveu durante todos esses milhares de anos que a vida é vida, né? Porque a vida não começa agora. A vida começou lá no início, há milhares, bilhares, né? Na criação, Big Bang, criação do mundo, daí é outro assunto, mas, tipo, a vida, ela tá existindo há muito tempo. E eu também estou existindo há muito tempo, porque eu sou parte do todo. Eu sou parte da vida. Eu sou parte disso tudo. Eu sou parte da criação, e a criação, ela é criação desde o dia da criação. Então, quando eu percebi que a minha existência, que a minha experiência de vida, que os meus conhecimentos, eles não vinham só disso que eu estou vendo aqui, eles não vinham só dessa ilha que eu estou vivendo agora. Não, gente. A experiência, ela é ancestral, ela é milenar. O conhecimento, ele é milenar. E quando eu tive essa experiência, que eu passei por toda essa vivência naquele dia em específico, eu comecei a entender que eu tinha conhecimento, que eu tinha muito conhecimento guardado dentro do subconsciente, né? Que é a porção do nosso intelecto ali, da nossa alma, na verdade, que ninguém olha. Ninguém olha, né? Hoje a gente sabe que apenas 5% da consciência, né, do espaço consciente, 5% do espaço consciente é usado, né, pelas pessoas. A gente só usa, às vezes, nem 5% da consciência para fazer coisas. Né? E o que é consciência? É aquilo que você faz de maneira presente. Escovar os dentes é inconsciente. Respirar, na maior parte, é inconsciente. Você está só respirando. Né? Fazer o que você faz, às vezes, é inconsciente. Hoje, até a respiração eu tento fazer com que seja consciente pelo menos 5, 10 minutos. Porque aí eu tô explorando a minha parte inconsciente. Eu tô abrindo, eu tô querendo, sei lá, atingir 6, 7, 8% do espaço consciente na minha vida.
E tem gente que vive com 1% consciente, 2% consciente. Não escolhe, não pensa, não raciocina, não entende o que está fazendo antes de fazer. E a ideia é que cada vez mais eu consiga acessar esse meu inconsciente, essas coisas que estão guardadas no subconsciente, na parte que ninguém usa. E então, eu preciso começar a entender que existem informações muito valiosas, muito importantes, que estão guardadas nesse espaço aí dentro de você, dentro de todos nós. Só que a gente não para buscar essas informações, está tudo muito corrido. Tá tudo acontecendo o tempo inteiro, você tem diversos estímulos externos, e aí tem filho, e aí tem casa, e aí tem que lavar a louça, aí tem que pagar a conta, daí tem que trabalhar, e você tá o tempo inteiro sendo tirado, né? É como se fosse o jogo mesmo. O jogo tá acontecendo para que você não olhe para esse lugar, porque tem informações valiosas aí. O sistema, ele é moldado para que você não olhe para esse lugar, para que você não acesse essas informações que estão aí, porque essas informações libertam. Essas informações enriquecem, essas informações te fazem prosperar, te fazem não precisar mais de remédio, te fazem não precisar mais do auxílio Bolsa Família, te fazem não precisar de várias coisas que para o sistema não é benéfico que você deixe de usar. Então, não somos uma folha em branco a ser preenchida, jamais, jamais, não somos uma folha em branco a ser preenchida. A gente pode escrever a nossa história, a gente vai escrever a nossa história, mas já existem, as realidades, elas já existem a todo momento, né? As realidades, existem as realidades paralelas, né? Que são as possibilidades que você já criou, que já está criado para você. Já existe um futuro para você, já existe diversos futuros para você. Quando você sai da ilha, você consegue enxergar que existe a ponta da ilha e o começo e o fim da ilha. Você, vamos dizer, que tá ali no meio da ilha. Já existe o fim da ilha, já existe a borda ali. Só que existem vários pontos do fim da ilha, né? Concorda que... Cara, nem tomei café. Concorda que quando a gente tá caminhando em direção, tipo, à borda da ilha, existem vários pontos dessa borda? E eu posso escolher qual ponta eu vou, mas já tá criada, já tá feita, já tá estabelecida. Eu já tenho esse ponto pra chegar. Eu já tenho infinitos pontos pra chegar. O que vai me fazer chegar nesse ponto são as minhas escolhas do caminho. Né? São o que é o que eu decido fazer hoje. Eu tenho um futuro brilhante me esperando, mas eu tenho que escolher diariamente fazer coisas que me levem até lá. Se eu escolher diariamente ficar sentada no sofá, não vai rolar. Então, é que tem duas formas de pensar assim, mas não é uma folha em branco. Não, já tem um desenho feito. Já tem um desenho feito. Já tem um desenho sendo feito há milhares de anos. A vida tá acontecendo, tanto que a gente tá vivendo a era... A gente tá vivendo a era da expansão da consciência, né? Eu não lembro direito... Eu acho que eu vou pegar o livro ali pra mostrar pra vocês. Peraí. A cada era... Eu já respondo o florescer. A cada era... Tem alguma coisa acontecendo, né, no mundo, assim. Tipo, tem alguma coisa que... A cada era tem uma coisa acontecendo no mundo. Não, eu preciso ser mais exata. Esse assunto é muito profundo, gente. Mas a gente vive eras, e essas eras compõem milhares de anos. Elas compõem milhares de anos. E a gente está vivendo uma era que chama a Era do Despertar. A era onde pessoas estão buscando por essa revelação. Estão buscando por esse sentido na vida. Tanto que a questão do digital acelerou muito isso. Porque a gente tem o conhecimento na palma da mão. Na época de Platão, aqui, que o Eric falou, a gente tinha que ir atrás de livros, a gente tinha que conectar com pessoas presencialmente, para alguém falar algo que mudasse a minha percepção. Eu vivia muito dentro da minha bolha. Como a gente está vivendo na era do despertar e o digital veio para acelerar e muito essa era, porque eu consigo fazer as coisas muito mais rápido, eu consigo acessar coisas muito mais rápido, a gente vai conseguir enxergar isso numa velocidade muito maior. E essa era do despertar significa que
grande maioria das pessoas, as pessoas que estão prontas para isso, né, só vai entender isso, só vai entender o que eu tô falando aqui a galera que estiver pronta para isso, né, porque você precisa estar grávido, né, a Lucilena Galvão sempre fala isso, né, você precisa estar grávido para despertar, para renascer, você precisa estar grávido para o bebê nascer, você precisa estar pronto para entender isso que eu tô falando e para acessar esse conhecimento. E esse pronto vem porque você já viveu outras histórias, você já viveu outras coisas na tua vida. Você já viveu um outro período, né? Você já tá aqui, a criação já tá criada há muito tempo, você é parte dessa criação. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. É que você não surgiu do nada. A tua vida não começou agora, com 0 anos. Não tem como acontecer isso. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier, isso é física. As coisas não surgem do nada. A vida não surge do nada, a vida se transforma. Você morre, você se degrada, você vira micro-organismo, você vira alimento para os micro-organismos, que aí vira adubo para a terra, nasce a árvore, nasce o fruto, o passarinho come, e é um ecossistema sendo formado o tempo inteiro. A vida, ela é vida por si só. Então, é importante você entender que não é uma folha em branco. Né? A vida está acontecendo, as coisas estão se transformando, tanto que tudo que a gente está vivendo agora é uma transformação de algo que a gente veio plantando até aqui, né? Que a gente veio vivendo até aqui. Então, o importante é você entender que daqui para frente existem infinitas possibilidades e eu posso escolher qual a possibilidade que eu quero. E daí, acho que ela já tinha perguntado aqui 2 vezes. Você já tinha despertado em algum nível? Essa percepção aumentou após o ayahuasca. Aí que eu queria entrar nesse assunto agora, porque a gente vai sentir a necessidade da mudança, né? E nem a gente vai sentindo, né, que existe algo maior, a gente vai sentir que a nossa vida já não faz mais sentido, a gente vai sentir que quer buscar por algo a mais, a gente vai sentir que não tá mais legal o que a gente tá vivendo. Ou alguém fala alguma coisa pra gente e a gente se desperta pra um conhecimento que a gente, sei lá, deixa uma pulga atrás da orelha. Então você vai buscando por aquilo, né? Quando eu cheguei na jornada de ayahuasca, eu já tinha lido alguns livros, eu já tinha buscado, eu já tinha parado de beber, não. Eu parei naquele dia, né? Eu tava buscando por melhoria, mas eu não tinha entendido dessa magnitude, assim, né? Eu não tinha saído da ilha no sentido do planeta Terra, né? Eu não fazia ideia. Mas o que eu quero falar aqui, gente, é porque não é através da ayahuasca. Nem todo mundo vai ter uma experiência boa com a ayahuasca. Acho que inclusive o Eric aqui, né? Ele estudou comigo no ensino médio, a gente conversou sobre isso uma vez. E ele teve uma experiência ruim com a ayahuasca, né? Não sei se foi tão ruim assim, mas ele não curtiu, tanto que teve, né, alguns problemas depois. Eu tive pessoas que não sentiram nada com a ayahuasca, que tomaram, não adiantou nada, que não viram nada. Eu tive pessoas que foram no mesmo dia comigo na jornada de ayahuasca e a vida tá igual era a vez que a gente foi. Então não é a ayahuasca que vai fazer isso, né? É a experiência de vida que você já acumulou. Então vai chegar um momento na tua vida que você vai se despertar para esse fato. Comigo foi através da ayahuasca. Tem gente que vai ser através de um acidente, tem gente que vai ser através de ter um filho. Eu tenho uma amiga que mudou radicalmente porque engravidou. Então o despertar dela foi o filho. Né? Talvez não nesse sentido de enxergar o mundo, a espiritualidade e tudo mais, o despertar para a mudança. O despertar para uma vida com mais sentido. Então, nem todo mundo vai ter a experiência através da ayahuasca. Isso eu queria deixar muito claro, porque às vezes a pessoa fica, nossa, quero também tomar ayahuasca, quero ver fora da ilha, quero ver o corpo, sei lá o quê. Mas nem todo mundo vai ter essa experiência através da ayahuasca. E o mais importante, gente, não é a ayahuasca que vai mudar a tua vida, é o que você vai fazer diariamente depois desse dia. Eu conheço muitas pessoas que tomam ayahuasca a cada mês, ou 2 vezes por mês, ou 1 vez no ano, 2 vezes no ano, sei lá, tomam muitas vezes e não tem os resultados que eu tenho, sabe? E não mudaram da maneira que eu mudei. Porque não é a ayahuasca, é o que você faz à medida que você chega em casa, sabe? É o que você faz no teu dia a dia, é o que você escolhe ali no teu cotidiano. E aí que eu queria chegar no ponto, que digo platônica porque ele dizia que já temos o conhecimento intrínseco, já precisamos... Sim, a gente já sabe disso tudo. Esse conhecimento que eu estou passando através de palavras, a gente já sabe. As pessoas que estão grávidas já sabem.
Você já sabe. Por isso que, às vezes, quando eu tô falando aqui, as pessoas gostam desse assunto, né? Por isso que aquece o coração, porque faz sentido. Faz sentido porque o conhecimento da alma é um só. Então, quando eu tô falando isso, você se lembra das suas experiências e... Você lembra das suas experiências, você acaba voltando lá no teu inconsciente e lembrando disso tudo, né? E aí é claro que faz sentido. Mas o ponto é que eu tava falando dos resultados, né? Não vai ser a ayahuasca. Não vai ser a ayahuasca. Não vai ser essa experiência. Vai ser a sua decisão em buscar melhoria todos os dias. Vai ser o quanto você tá disposto a renascer. Porque só vai viver o milagre quem como é que eu posso usar essa palavra? Porque antes de ativar a missão, eu tenho que ativar a submissão. Né? Antes de eu entender propósito, antes de eu buscar por resultados expressivos, antes de querer viver o milagre, eu tenho que me submeter. Eu tenho que me render. Eu tenho que obedecer. Né? Eu tenho que me livrar de muitas coisas. Eu tenho que aprender. Eu tenho que evoluir espiritualmente, eu tenho que dizer não, eu tenho que me desapegar do ego, né, dos desejos carnais. Então, eu passei por uma transformação muito gigante. Né? Hoje eu consigo falar abertamente disso, a questão da pornografia. Teve um dia que eu despertei pra isso e eu nunca mais acessei nada parecido com isso. Essa questão de masturbação, pornografia, que eu sei que é muito, muito comum pra sociedade, né? É uma indústria muito, muito grande. E quando eu entendi o perigo que estava naquele lugar, naquele momento, naquela ação ali, cara, nunca mais fiz isso na minha vida. Isso, tipo, sei lá, 3 anos, né? Logo depois desse momento aí, eu acho que antes desse momento. Nunca mais fiz isso na minha vida. E claro que tem gente que vai entender o perigo como é que é o nome do negócio? Da pornografia, mas vai continuar fazendo, vai continuar buscando. Então tem gente que sabe que é um problema, sabe que é um problema comer doce, mas vai lá e come doce. Sabe que é um problema não ser íntegro, mentir, mas vai lá e mente mais um pouquinho. E é esse o ponto. Você só vai viver o milagre quando conseguir dizer não de maneira totalitária. De você realmente viver na linha, de você realmente entender o que Deus quer pra tua vida, ou que a vida é pra você, sei lá, como que a gente pode falar aqui, né? Porque Deus pra mim é a vida, Deus é a criação, Deus é tudo. Né? Então, você só vai conseguir viver o milagre se você se alinhar ao milagre. E você só vai se alinhar a esse milagre quando você realmente estiver disposto a largar tudo que não faz sentido pra você ir pra próxima fase. Então eu tive que abandonar tudo que eu fazia de errado naquela época, que eram muitas coisas, né? Tudo que me desconectava com o meu ser, bebida, droga, todo aquele rolê de estar vivendo algo que me tirava do meu eixo, assim. Então eu tive que dizer não pra tudo isso. Eu tive que sair dos Estados Unidos, por exemplo, onde era uma mentira que eu vivia ali. Né? Dentro dos Estados Unidos eu era casada pelo documento, não era um casamento real. Eu estava casada para conseguir o papel de um país que me fazia ficar ali se eu, né, pegasse o papel. Quando eu entendi tudo isso, eu falei, cara, isso é mentira. E mentira não faz parte da minha vida. Mentira não me faz viver o milagre. Então por que eu decidi sair o quanto antes dos Estados Unidos, depois que eu entendi tudo isso? Porque eu sabia que não era para eu estar ali. Não era para eu ter green card porra nenhuma. Porque o green card, ele só é dado para quem realmente é casado com alguém. Por amor, né? O casamento tem que ser real. Então, quando eu entendi que aquilo era uma mentira, eu quis sair o quanto antes. E pessoas não têm coragem de sair da mentira. As pessoas, a maioria da galera tá lá nos Estados Unidos pagando $30 mil pra casamento. Pra fingir, pra chegar na frente do juiz lá e falar que é casado. Né, e ficar estudando. E a maioria tá vivendo isso. Esse tipo de pessoa nunca vai viver o milagre. Porque tá lá mentindo. Tá lá fazendo coisas que não são íntegras, tá lá usando pelo caminho mais fácil, enganando, fingindo, enganando o governo de um país. Olha o tamanho da mentira. Quando eu percebi que eu vivia essa mentira, o tamanho dessa mentira, cara, eu tive que me livrar na hora pra poder viver o milagre. E é por isso que eu fui viajar o mundo e deu tudo certo, né? E aconteceu tudo que aconteceu. E eu aprendi muito mais ainda sobre os milagres no dia a dia, de você acreditar, de você confiar, de você seguir teu coração, de você
sair da mente, cara, sair da mente, porque a mente tá toda condicionada, a mente tá toda limitada, a mente tá toda, tá toda querendo agradar, querendo ser pro outro, querendo mostrar pro outro, a mente tá o tempo inteiro racionalizando, e meu Deus, tem que ser perfeito, tem que falar assim, tem que falar assim. Quando você fala com o coração, quando você age pelo coração, cara, você tá indo no caminho da alma, você tá indo no caminho que é teu, você tá indo no caminho que tá te esperando. Tanto que hoje, pra preparar a live, eu escrevi exatamente isso. Eu só quero falar com o coração, nem pensei em nada. Eu até preparei um negócio do livro aqui, nem usei esse livro. Aí peguei esse livro também, nem falei do livro. Eu só tava falando com o coração. Tipo, porque eu aprendi que quanto mais a gente sai da mente, que é toda condicionada, que é toda limitada, e a gente vai pro coração, aí as coisas não parecem ter sentido, sabe? Você parece que, sei lá, a galera do externo tá te taxando de louca, né? A galera me taxou de louca. Meu Deus, você vai sair dos Estados Unidos, vai viajar o mundo com uma mochila. É isso que eu tô sentindo no meu coração, vou fazer isso. E pra acessar o coração, gente, pra viver o milagre, precisa de coragem. De coragem. Precisa confiar, precisa entender o que tá acontecendo na vida. Você precisa entender o que é a vida. Você precisa entender quem é Deus. Você precisa entender o que é Deus. Você precisa entender o que é você. Você precisa entender todas essas coisas pra você conseguir se jogar pra viver o milagre. Que vai precisar de um passo muito grande de coragem pra você realmente viver o que você vai viver, assim, sabe? E se eu tivesse lá até hoje brigando com o documento dos Estados Unidos e porque eu tenho que ficar aqui e tal, cara, eu não teria vivido nem 10% do que eu vivi depois que eu acessei tudo isso. Então, é sobre você ter coragem. Coragem pra acessar o coração. Só vai viver o milagre quem tiver coragem pra seguir o coração. Porque o milagre, a vida que você quer viver, ela tá dentro do teu coração. Ela tá aqui, não tá na mente, cara, não tá na mente. A mente cria. A mente é ferramenta do coração. A mente é ferramenta da alma. O mundo mental, ele é ferramenta da alma, porque eu escolho, eu consciente, eu Bárbara essência, eu consciência, eu alma, eu espírito, eu essência, comando a minha mente. Então, quando eu entendo que eu não sou a minha mente, que eu não sou meus pensamentos, e na verdade eu sou a alma que comanda o pensamento, aí eu mato o jogo. E aí que eu começo a ser guiado pelo meu coração, mas eu uso a mente para me guiar nessa jornada. Eu uso a mente para racionalizar, para ter ideias, para não me jogar na frente do carro porque eu tenho, né, noção que aquilo vai me matar, não vou pular de uma ponte. Eu vou pensar, mas eu vou pensar de forma consciente. Eu vou pensar, eu vou usar a minha alma para ativar a minha mente, né, para usar a mente como ferramenta. E a maioria das pessoas estão sendo dominadas pela mente o tempo inteiro. A mente está te comandando. Eu não posso, eu sou insuficiente, o outro vai me julgar. Aquilo, aquelas palavras, aquelas frases que você fica repetindo pra você o tempo inteiro. Quando não é, você precisa saber usar a tua mente ao teu favor. Você precisa começar a usar a mente como ferramenta da tua evolução. E aí, claro, isso é treino mental. Isso é desafiador demais. E é esse o grande jogo, né? O grande jogo da vida é perceber que você, essência, tem o poder de dominar a mente. Que você tem o poder de dominar os seus pensamentos. É igual a Genilda falou, bebida aguça minha ansiedade, não consigo parar de beber. Sim, porque não acessou a verdade ainda. Você não entendeu, você não foi lá entender quem você é. Você não parou pra fazer isso. Porque o vício tá pra te tirar da realidade, né? Isso é a fuga da realidade. A bebida acontece pela fuga da realidade. A gente não tem coragem o suficiente pra olhar pra realidade e olhar firme pra realidade. Falar, cara, o que tá acontecendo aqui? Né? Por que eu quero beber tanto? Por que eu fujo da minha realidade? Por que eu quero sair o tempo inteiro? Por que eu não vou encarar as minhas emoções? Por que eu não encaro as minhas emoções? Porque eu lembro até hoje, sempre tem, você pode até pensar aqui, Genilda, sempre tem um momento que a gente começa a beber. Que a gente começa a fugir da realidade, né? E geralmente é ali na adolescência para a maioria das pessoas, porque na adolescência a gente tem aquela vontade de desbravar o mundo, de fazer tudo, né? De ir pro lado perigoso, de ir pro mais aventureiro, né? A gente gosta de se aventurar. Então a gente começa a se abrir para as possibilidades da vida. Então você quer começar a explorar o mundo. E aí, nessa de explorar o mundo, se a gente não tem a educação dentro de casa, né, nesse nível de questão emocional e tudo mais, e
e a questão do contentamento, né? No inglês eles falam contentamento, que é você ter tudo o que você precisa dentro de casa. E a maioria de nós não temos tudo o que a gente precisa dentro de casa, né? A gente não tem esse apoio, a gente não tem essa educação emocional, essa educação mental. Nossos pais também não tiveram, né? Então, é normal beber, é normal fazer o churrasco ali com a família, encher a cara, o tio que bebe, o pai que bebe. É normal tudo isso. Então, a gente acaba, né, sendo imergido ali por aquela questão cultural e acaba achando que isso é normal. E aí, quando adolescente, você ainda tá tentando entender quem é você. Você ainda nem sabe qual é a tua identidade. Né? Você não acessou a identidade, você é muito imaturo ainda. Você acabou de viver, até então você era uma criança, você acabou de começar a viver. Então, você associa a bebida à diversão, à coragem, porque daí você fica mais corajoso mesmo, né? Você tá na balada, daí você tem coragem de falar com o gato lá, com a gata, né, pros meninos. Você tem coragem de falar o que pensa, você se diverte, você ri mais, você acaba sendo você. Então, você não desenvolveu essa característica, né? Você não desenvolveu essa identidade, porque né, na adolescência ali a gente é muito imaturo ainda, e acaba associando essa identidade à bebida. Para muita gente, começa na adolescência. Para muita gente, para a grande maioria. Se a gente não teve educação dentro de casa, né, nesse sentido, começa na adolescência. E aí, sempre tem o gatilho, né, para você associar a bebida a algo bom. Não sei qual foi o caso de vocês, mas pra mim foi um término de namoro. Eu lembro até hoje que aos 17 anos, 16, 17 anos mais ou menos, eu terminei um namoro que, nossa, eu amava muito, né, naquela pira de adolescência, e eu amava muito a família, eu era muito apegada à família dele naquela época, e eu tive esse término de namoro. Quando aconteceu esse término, eu fui apresentada, na verdade, ao mundo das bebidas, né? Ao mundo da diversão, ao mundo da balada, ao mundo de entrar na balada com identidade falsa, esse mundo mais perigoso, esse mundo aventureiro. Então eu fui apresentada a esse mundo e amei, porque dentro da balada não tinha sofrimento, né? Eu ria o tempo inteiro, eu tava com pessoas o tempo inteiro. Então eu não tive nem tempo de sofrer o que eu tinha que sofrer pro fim do meu relacionamento. Eu nem procurei entender o que aquilo tava me mostrando, né? Eu não sabia nada de emoção, de pensamento, não sabia nada. Então eu comecei a viver naquele mundo de balada e aquilo me trazia a alegria momentânea, me trazia a fuga da realidade, né? Então aquilo foi um vício pra mim. E eu acredito que pra você teve um evento, sempre tem, pode voltar na tua memória. Tem um evento que fez você associar a bebida com algo bom. Né? Muito provavelmente é a fuga de uma dor, de algo que você achou o acalento ali, né? Você achou o acalento na bebida e acaba que você, né, passa aí o resto da vida buscando por esse acalento. Você não para pra pensar que você associou a bebida ao acalento. Hoje que eu tenho essa noção, né, que foi logo ao meu término de namoro, que eu fui apresentada para aquela galera, e aí eu, né, nunca mais parei. Então agora o processo é consciente de você vai ter que, no inglês a gente fala face your fears, você vai ter que, dar de cara com você vai ter que dar de cara com a situação, você vai ter que voltar lá e entender por quê. Você vai ter que entender seus sentimentos, você vai ter que entender sua emoção, você vai ter que olhar para isso como nunca bebia para afogar a timidez muito isso, é muito comum que e começa na adolescência, né? Porque você é tímido, daí você bebe, você não fica mais tímido, né? Porque a gente não trabalhou a identidade e aí acaba fazendo que a bebida é a nossa identidade. E como é que a gente muda isso, gente? É muito vontade mesmo, é muito desejo. É muito desejo, assim, de querer mudar. Mas eu digo uma coisa, que quando você acessa esse conhecimento e você decide mudar... Gente, eu tô falando de uma decisão, não sei se um dia alguém aqui já teve uma decisão, que é uma decisão assim, eu vou fazer acontecer, não importa o que tenha no caminho. Eu quero mudar, eu quero ver a minha vida diferente, eu quero fazer coisas novas, eu quero viver sem vícios, eu quero acessar algo que faça sentido pro meu coração, eu quero viver com liberdade financeira, eu quero viver relacionamentos saudáveis, eu quero viver com saúde. Pra mim, eu tive essa decisão quando eu não consegui fazer os 10 agachamentos. Acho que alguém aqui perguntou, né, quando que eu tive essa percepção, se eu tive essas percepções antes da ayahuasca. Né, eu tava falando no início da live. Foi a questão do agachamento. Quando eu não consegui fazer 10 agachamentos, ali eu tive uma decisão. Ali eu tive um despertar. Cara, imagina, eu tenho 26 anos. Eu tenho a vida inteira pela frente. E eu não consigo fazer 10 agachamentos. Eu chorei naquele dia. E quando eu chorei, aquilo foi uma decisão. E não pense que
que a decisão, gente, é algo que você vai fazer hoje e amanhã vai estar feito. Amanhã você parou de beber, amanhã você não tá fazendo mais as coisas. Não, a decisão é um sentimento no coração que vai te guiar para o lugar onde você quer chegar. Você vai ser guiado naturalmente para o lugar onde você quer chegar, se você decidir com o coração. Porque o coração é a bússola da alma. Então a alma vai te conduzir no caminho que tem que conduzir. Cara, é por isso que tem até um lance que fala, né, tem uma discussão se existe livre-arbítrio e não existe livre-arbítrio. O que vocês acham? Vocês acham que existe ou não existe livre-arbítrio? Vamos trazer essa reflexão? O que vocês acham? Que existe ou não existe livre-arbítrio? Você acha que você é livre para escolher? Ou você acha que você não é livre para escolher? O que você acha sobre isso? Pra mim tem um delay aqui, eu não sei se... Cadê? O que vocês acham sobre isso? Cadê as opiniões do livre-arbítrio? Eu acho que existe. Acho que sim. Eu acho que existe. Olha só, então eu vou dar uma desconstruída. Vamos ver o que vocês acham. Se vocês ainda vão achar que existe livre-arbítrio. Eu vou trazer algumas visões aqui. Cara, esse assunto é muito importante. Esse assunto é muito importante. Olha, minha opinião, vou trazer fundamentos também, né, pra gente conversar sobre esse assunto. Eu não acredito que tenha livre-arbítrio, eu não acredito que tenha livre-arbítrio no sentido total, assim, tipo, total. Total. Eu tenho escolhas, eu tenho livre-arbítrio assim, tá, hoje eu vou a pé, hoje eu vou de carro. Eu vou escolher ficar com aquela pessoa, ou vou escolher ficar com aquela. Eu vou escolher aquele trabalho, ou vou escolher aquele outro. Eu tenho ele livre-arbítrio no sentido dessas escolhas cotidianas, assim. Eu tenho um livre-arbítrio que eu sinto que ele é meio ilusório, assim. Ele é meio enganatório, porque faz parte desse jogo também. De você achar que você é livre. Mas no fundo... queria até um desenho, eu devia ter preparado. Mas no fundo, você tá amarrado. Imagina que a tua vida, vê se vocês vão pegar o raciocínio. Imagina que a vida é um cabo de aço e você tá meio que preso nesse cabo de aço. Você tem um caminho a percorrer, né? Desde que você nasceu e fez teu acordo espiritual para vir para a Terra, que você definiu as experiências que você ia definir, você meio que traçou um caminho para chegar, né, ali e para cumprir o teu propósito na Terra. Você já nasceu com uma direção, não com todos os eventos determinados. E é meio que se essa direção fosse um cabo de aço. E eu imagino que você tem uma corda aqui na tua barriga, como se fosse um bungee jump, e você tá grudado a esse cabo de aço. Então, você consegue ali fazer as tuas escolhas ali, tipo, viver o teu dia ali fazendo algumas escolhas, eu quero fazer essa faculdade, quero fazer a outra, quero ir para esse lugar, quero ir para outro lugar, então você tem uma sensação de livre-arbítrio. Mas no fundo, você tá amarrado a esse cabo central, você tá amarrado a esse propósito, a essa missão que você veio cumprir aqui. E eu digo isso com propriedade, gente, porque o livre-arbítrio, ele é falso, porque vai chegar um momento que se você estiver muito desviado da tua missão, vai acontecer uma coisa pra você voltar pra missão, pra você voltar pra aquilo que você tem que fazer. Cara, isso é batata, porque eu não queria fazer o que eu nunca imaginei em fazer o que eu tô fazendo hoje, eu nunca imaginei parar de beber e parar de ir nas festas, mas aconteceu uma experiência muito emblemática, que é a que eu contei pra vocês aqui agora, que me fez mudar. Aconteceu uma experiência que me fez voltar para o eixo. Que me fez voltar para o meu caminho. Tanto que nessa experiência, onde eu tive essa experiência transcendental e saí para fora do corpo e tudo mais, e vi a vida de uma outra maneira, né, eu vi a ilha fora da ilha, nessa experiência eu conversei com os meus guias e vi toda a egrégora espiritual, e lá tinha aquele tal do livro, né? O livro vocês vão se conectar. Aquele livro da vida, né? O livro da vida.
E quando eu abri aquele livro da vida, né, numa outra dimensão, numa outra experiência, os meus guias, os meus anjos, Deus, assim, na verdade, falava pra mim, olha, você tá indo pelo caminho errado. Você não é esse caminho que você escolheu. Tem um caminho aqui pra você seguir. Por que você tá indo por aquele? Então, ou você volta pro caminho, ou você parte da existência física. Então, eu não tinha escolha de continuar fazendo o que eu estava fazendo. Eu não tinha um caminho pré-determinado pra mim. E Schopenhauer sempre fala, né? Schopenhauer, as escrituras dele são muito, muito, muito filosóficas e ele sempre fala, você pode escolher tudo que você quer, mas dentro de um perímetro. Então, eu tenho a falsa ilusão de que é um livre-arbítrio, mas tem um jogo acontecendo. Se você sair desse jogo, se você tentar fugir disso, a vida vai te puxar pro eixo. Isso não é, pra mim é muito claro hoje que existe livre-arbítrio em escolhas sutis, numa intenção de te fazer achar que você é livre. Mas você não é tão livre assim. Não é tão livre assim porque já existe um caminho a ser percorrido por você. Claro que tem algumas possibilidades, né, que você pode escolher diferentes possibilidades, mas existe sim algo que tem a pessoa, tanto que às vezes você encontra uma pessoa na rua ou você já teve alguma experiência com alguém e você fala, cara, tinha que acontecer aquele encontro. Eu tava esperando por aquela pessoa. Você sentiu, às vezes as pessoas até vivem isso com relacionamento, chama gêmea, alma gêmea. Se você tava esperando essa pessoa, se você sentiu que aquela pessoa chegou na tua vida, né, que você tava buscando por aquela pessoa, é porque aquele encontro já ia acontecer. Tem até um livro tem até um filme que fala que é Os Dois Caminhos. Não sei se vocês já assistiram, eu já indiquei ele, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Esse aqui, ó. Se vocês não assistiram, assistam. Esse aqui, ó. Chama The Both Ways. Em português é Os Dois Caminhos, acho. Deixa eu ver. Em português. Em português é Como Seria Ser. Quem assistiu esse filme vai entender. Se não, assistam. Como Seria Ser. É um filme bem legal, mas vai mostrar exatamente o que eu quero dizer aqui. Nesse filme, as duas mulheres... Ó, a atriz faz as duas mulheres. O filme basicamente mostra, né, se ela tivesse feito uma escolha hoje, ela viveria um tipo de vida. Se ela tivesse feito uma outra escolha, ela viveria um tipo de vida. Só que no final do filme, as duas versões chegam no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, elas tiveram, sim, livre-arbítrio no sentido de escolher se ela queria ir pra faculdade ou se ela queria viver uma vida de engravidar e ter filho. Ela nem escolheu, na verdade, aconteceu, e aí ela assumiu ali e foi ter a criança. Mesmo que ela tenha vivido duas diferentes vidas, né, duas vidas diferentes, no ponto final, ela chega no lugar onde tinha que chegar. Então, não importa as escolhas que você faz no caminho. Você tem um lugar, você vai chegar num lugar. Você vai chegar, tanto que o que é teu, o que é teu tá guardado, né? Existe essa frase, né? Ninguém tira a gente do nosso caminho. Então, quando a gente passa a pensar numa perspectiva maior de vida, a gente entende que não existe livre-arbítrio, cara. Não existe livre-arbítrio no sentido maior de percepção. É claro que existe livre-arbítrio pra quem vive com o cabresto na frente do olho, né? Então, daí, a hora que você tira o cabeça, você acha, beleza, posso escolher aqui, posso escolher ir pra cá, posso escolher falar com aquela pessoa, posso escolher não falar com aquela pessoa. Mas você tem um caminho, você tem um lugar pra chegar, cara. Você tem um ponto, um destino a ser cumprido, você tem uma missão, você tem um propósito, você tem um lugar que quando você chegar naquele lugar, você vai falar, caraca, é esse o lugar que eu tinha que chegar. E independente se você faz uma escolha X ou Y, se você está conectado ao cabo de aço, ele vai te puxar para aquele caminho, cara. E o ponto é, quanto mais conectada com você mesmo você tiver, quanto mais conectada consigo mesmo você tiver, mais fácil vai ser de você ficar nesse caminho, sabe? Você vai chegar mais rápido nesse caminho. Porque quando a gente fala de livre-arbítrio, eu tenho a opção de escolher várias coisas, né? Eu tenho muitas possibilidades e aí eu posso ficar escolhendo coisas, né, aleatórias. E aí, eu perco tempo no caminho. Vamos te dizer assim, bom dia, meu amor. Bom dia, Ana. Eu perco tempo no caminho. Porque eu fico escolhendo coisas aleatórias ali, né? Só que existe, sabendo que existe um caminho, existe um lugar final, existe um ponto central,
aí eu começo a fazer melhores escolhas do caminho. Se eu sei que o ponto central tá ali me esperando, que eu vou viver aquilo de qualquer maneira, eu vou tentar me aproximar mais rápido desse ponto central, porque o ponto central é o que está relacionado com a minha missão de vida. É o ponto que está relacionado com a minha missão de alma. Quanto mais perto desse cabo de aço você tiver, quanto mais conectado com aquela linha que você pré-determinou que ia viver, mais fluido vai ser a vida para você. Mais fluido vai ser o teu rolê. Mais fácil as coisas vão dar para você, vai ser para você. Então você tem livre-arbítrio sim, né? Mas dentro de um perímetro. Porque no fundo você vai chegar num lugar. Então não existe tanto livre-arbítrio assim. Até porque a mente está condicionada, né? Você nasceu dentro de... Falando da questão científica, né? Da neurociência. Enquanto você está condicionado, enquanto você está pensando que você é uma determinada coisa, que você só tem aquelas possibilidades, que você nasceu naquele padrão cultural, religioso, social, e você só tem ideias, pensa que isso. Você só tem ideias relacionadas àquele ambiente, àquele lugar onde você viveu, àquela cultura, àquele padrão. Você só vai seguir um caminho baseado naquelas ideias. Você só vai seguir um caminho que corresponde àquele lugar que você foi, que você viveu. Diferente de outras pessoas que têm, diferente de outras pessoas que viveram em outro contexto, vão ter outras ideias. Quando eu expando a minha consciência e eu saio da mente, eu começo a sair fora, né? Mas é para ficar bem claro. Eu começo a sair fora desse contexto e começo a me aproximar de outras ideias. Porque o que vai fazer você chegar no lugar onde você quer chegar, de você mudar de realidade, vai ser uma ideia. Eu preciso ter uma ideia que me faça chegar onde eu quero chegar. Só que como que eu vou ter ideia se a minha mente, uma ideia muito fora da caixa, se a minha mente está condicionada àquelas ideias triviais? Né? A nossa ideia trivial de fazer faculdade, né, de conseguir um emprego e achar que o teu sucesso vem através daquele contexto. Eu preciso descondicionar a minha mente para criar outras ideias. Então, eu não tenho livre-arbítrio até que eu descondicione a minha mente. Como que eu vou... A mente, ela tá condicionada, ela foi programada de acordo com o lugar onde você viveu. E aquilo não é livre-arbítrio, isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você poder escolher infinitas possibilidades. Você não vai escolher infinitas possibilidades enquanto a tua possibilidade for só aquela que a tua mente está treinada para ter. Entende? Então, para ter livre-arbítrio, primeiro eu preciso expandir a consciência, eu preciso acessar, eu preciso entender que eu não sou a minha mente, que eu posso dominar a minha mente, e também eu preciso entender que já existe um caminho, existe uma missão, existe um propósito, existe um caminho a ser percorrido. E se você fugir muito desse caminho, a vida, Deus, o universo, sei lá, o que você acredita, vai te colocar de novo nesse caminho. Não tem como fugir. Não tem como sair desse caminho. Então, assim, na minha opinião, não existe livre-arbítrio, cara. Não existe livre-arbítrio. E é uma ilusão. É mais uma parte do jogo, do sistema, te dar essa condição, sabe? É tipo o Bolsa Família, sabe? O Bolsa Família, eles dão esses benefícios do governo pra pessoa achar que tá bem ali, né? Pra achar que tá tendo um acalento ali. Mas no fundo, isso é só uma prisão pra pessoa não se desenvolver, pra pessoa não aprender, pra pessoa não sair daquela realidade, né? Pra pessoa não prosperar, pra pessoa não crescer. Tanto que você só tem Bolsa Família se tiver desempregado. Aí você consegue um emprego, você perde o Bolsa Família. Mas porra, por que não dá os dois pra pessoa? Por que não ensina a pessoa a buscar por mais? Né? Então a pessoa vai ser sempre limitada. Ou ela ganha o Bolsa Família, ou ela ganha o salário de R$1.000. Dá na mesma, a prisão é a mesma. E aqui é o mesmo ponto. Você acha que tem livre-arbítrio, mas no sentido espiritual, não tem livre-arbítrio, não. Tem um ponto de chegada, cara, não adianta. Tem a pessoa que você vai encontrar, tem a pessoa que você encontra e fala, caraca, eu tinha que ter te encontrado. Eu tinha que ter te encontrado. E sobre respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Sim, a gente tem que respeitar o caminho do outro, é o caminho do outro, o meu caminho é o meu caminho. Eu preciso respeitar as escolhas do outro, né? Isso é como... É tipo o negócio da morte, né? Por exemplo, que as pessoas me massacraram no vídeo da morte, quando eu quis dizer que
que é amor quando eu aceito a partida do outro sem sofrimento, sem apego, porque eu entendo que o outro escolheu partir da experiência física. Ninguém sai da experiência física sem ter cumprido a missão, sem ter cumprido o propósito, sem ter cumprido a jornada. Então, eu preciso respeitar que o outro cumpriu, que o outro decidiu ir. Então, a todo momento eu preciso estar respeitando as escolhas alheias, né? A escolha do outro é a escolha do outro. Então, até na morte a gente pode falar sobre isso, né? Eu acredito no livre-arbítrio de escolher o caminho, não o propósito, porque na jornada vamos sendo lapidadas. É exatamente isso. É igualzinho o livro, gente. É igualzinho o filme. Assistam esse filme e reflitam sobre o que eu falei. Ó, a capa é essa, tá? Como seria ser. Você pode escolher o caminho, você pode escolher diversos caminhos. É como se a gente tivesse subido até o topo da montanha. Imagina isso, a gente está subindo até o topo da montanha. Tem várias formas de subir até o topo da montanha. Tem uma trilha já desenhada para você chegar lá, tem o meio da mata, tem a trilha de trás, tem milhares de formas. Eu posso abrir uma nova trilha, eu posso fazer diversas coisas para chegar até o topo da montanha. Né? Pensa que é uma montanha, mas o topo da montanha é certo. O topo da montanha é a única coisa que importa. E você também tem esse topo da montanha. A vida vai te conduzir até o topo da tua montanha. E é esse o ponto. Né? Você entender que existe o topo da montanha para você chegar. E quanto antes você se conectar com esse ponto central, né, esse ponto de chegada, mais rápido você vai chegar lá e melhor você vai. E aí você vai fazer escolhas melhores, você vai fazer melhores decisões. Porque sabendo que existe o topo da montanha, eu não vou ficar perdido ali no meio da mata. Ah, não, vou ficar aqui sentado, fazer uma fogueira. Não, eu vou procurar a trilha para chegar até lá. Né? Eu vou tentar encontrar uma trilha que seja clara, que seja visível para eu chegar até o topo da montanha. Então, a questão é essa, tipo, de você perceber que existe um ponto a chegar, e quando eu sei que existe esse ponto a chegar, eu vou fazer escolhas coerentes com esse lugar. Eu não vou ficar mais andando de maneira aleatória. E é isso que a gente faz. O que é o metamorfose? É quando você define esse ponto de chegada, quando você define o ponto central, que você passou um tempo para entender qual é o desejo do teu coração. Lembra que o coração é a bússola da alma. Então, quando você se conecta com o desejo do teu coração e não com aquilo que falaram para você, porque daí é o desejo da mente, não do coração, e o desejo do coração é o desejo da alma. Então, quando eu me conecto com o meu desejo e eu decido profundamente buscar por esse desejo, o que eu tô fazendo? Eu tô acessando o meu topo da montanha e agora eu vou começar a entender como eu chego nesse topo da montanha. Eu vou começar a traçar planos, eu vou começar a buscar rotas para chegar até lá. Então, o ponto é, no Metamorfose, eu te conduzo até esse desejo do coração, eu te conduzo até a tua identidade, eu faço você buscar por esse ponto central e depois ainda te ajudo a definir as rotas para você chegar até lá. Eu te ajudo a escolher o caminho para você chegar até lá. E claro que durante o caminho você vai se livrar dos traumas, vai entender as suas emoções, vai aprender a dominar sua mente, vai aprender a pensar de maneira coerente, vai entender que o livre-arbítrio não é tão livre assim, é que você já tem um caminho, mas que você tem a ilusão de que tem uma escolha. Mas é isso que a gente faz, definir todas essas rotas, definir a rota para você chegar nesse ponto central o quanto antes. Esse ponto central é um ponto de liberdade, é um ponto de subida social, onde você trabalha com sentido, onde você tem paz, onde você não tem vícios, onde você sabe o que está fazendo, né, que você vive consciente o tempo todo e não só às vezes, e não só 1% do dia. É o tempo inteiro você consciente, né, sobre a tua missão, sobre o teu propósito, sobre quem é você. É muito bom todo o raciocínio, é isso que eu acredito. Um assunto complexo. Mas todos vocês antes falaram que tinha livre-arbítrio. Não tem tanto assim, mas né, tem essa visão aí que é legal de falar também. E, gente, essa é a questão para eu falar que agora estamos no aniversário do Metamorfose, né? 1 ano de Metamorfose, e aí vai ter um lançamento super legal, que eu vou trazer uma oferta super especial para vocês, com a questão do físico, né, para você conseguir trabalhar o teu físico, para você não ficar igual eu lá, que fez 10 agachamentos e não aguentava. Então, quero te trazer um acompanhamento físico, trazer acompanhamento alimentar, quero te trazer um acompanhamento mental e, claro, toda a nossa trilha aí por 1 ano para você ter acesso a todo o conhecimento, todas as regravações, todas as renovações e as mentorias ao vivo, né, pra gente ter esses assuntos de perto,
pra você vir falar a tua história, pra eu entender o que você tá fazendo, o que você não tá fazendo, pra eu te guiar, pra eu te apresentar ferramentas e te entregar as ferramentas que todas estão lá dentro do Metamorfose. Então, né, em comemoração a esse 1 ano, a gente tá fazendo essa oferta super especial, né, que eu vou falar lá no dia 26, que é o dia do aniversário, tem a data aqui. Então, quem tiver interesse, né, tem ali, é só comentar Metamorfose, que você recebe ali o link para o grupo, para você ir para esse grupo e receber a oferta. Até para os que são Metamorfose da primeira turma, e vocês vão querer renovar, e vocês vão querer continuar na comunidade, entrem para o grupo também. Tá? Entra pro grupo, porque lá vocês também vão ter acesso a tudo isso. E claro que os primeiros a renovarem vão ter um bônus aí super especial, no sentido de treino, mente e alimentação. Então, quem quiser fazer toda essa mudança e quiser ter esse respaldo, quiser ter esse apoio, né, entra pro grupo e fica ligado aí nas informações que a gente vai passar ao longo das próximas semanas, tá? E é isso, gente. Acho que até passei aqui do tempo, mas eu falei com o coração, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham um bom dia. E é isso. Beijão. Até segunda-feira.